mas eu só encontrei a prosperidade depois dela. E isso é muito importante, a gente se reconhecer em outra pessoa. Com certeza. Da gente saber que a gente é uma potência, mas a gente precisava de, sabe, uma virada de chave. É uma amiga mesmo, né? Uma parceira que vai te dar a mão. Porque o que está me motivando hoje? Porque eu quero voltar para a cozinha. Mas eu quero voltar para a cozinha porque eu amo o trabalho? Não. Eu quero voltar para a cozinha porque eu estou sentindo a falta de Carmen na minha comida. Eu tinha um caderno cheio de papel de carta em que eu negociava com elas. Lembra Então, do papel de carta? lembra o papel de carta? Então, eu negociava. Muito. Você me dá uma caneta, um caderno, eu trocava por coisas. Quero um laço na cabeça, alguma coisa. Em troca, eu faço essa carta para você. Em troca, eu empresto esse carta. Eu te dou esse papel de carta. Então, a minha vida sempre foi essa troca. Estamos aqui com mais uma CEO Town e Roteando sempre. Eu sou Fátima Pissarra e essa é a minha companheira. Vivi Duarte. E hoje, assim, é muito difícil você apresentar uma pessoa que está no podcast que é sua alma gêmea. Nossa, praticamente, que delícia, né, separadas por poucos anos, um ano de diferença. E eu sou mais velha, inclusive. Não. Sou. Eu que sou mais velha que você, eu tenho 48. Não. É um ano mais velha. Então, a minha amada, idolatrada, sócia, amiga e alma gêmea, Carmen Virgínia. E ela tá separadas na maternidade. Olha a carinha dela. Eu hei de ficar assim. Porque teve uma coisa assim que eu, né? Tudo que ela comia passou pra mim. Não, eu também comia, só que eu me enfiei na faca. Como eu sou a parte medrosa do mesmo signo, aí eu tenho medo de faca. Mas eu tô convencendo. Olha, muito bem-vinda. CEO da própria vida, com uma vida maravilhosa. Eu tenho certeza que eu vou ouvir muita coisa que eu nunca ouvi. Eu vou fazer pergunta que eu nunca fiz. Porque é uma história, assim, que é inspiração para muita gente. E, nossa, de muitas conquistas, muitas lutas, muitas... primeiro que eu já tenho a teoria que quem mexe com comida é um ser evoluído, né? Então, partindo da minha teoria de vida, essa é uma mulher que é um ser evoluidíssimo e a comida dela transcreve isso. Axé. É a comida que eu mais gosto na minha vida. Desde a primeira vez que eu comi, amor. era a comida que eu mais gostei na minha vida e é o que eu mais gosto até hoje. Bem-vinda, Carmen Virgínia. Que bom, minha sócia, meu amor. Existe aquelas pessoas que dizem que não se fica amigo de sócio, né? Com Fátima é diferente. Eu sou amiga, né, da minha sócia. E isso é bom, é importante, porque a gente deve entender que duas mulheres que se parecem, nasceram no mesmo dia, mas pensam diferente. Eu não vivi, eu vivi mais do que Fátima, mas ela me ensina muito. Eu devo dizer que eu sempre fui uma mulher próspera, mas eu só encontrei a prosperidade depois dela. E isso é muito importante, a gente se reconhecer em outra pessoa. Com certeza. Da gente saber que a gente é uma potência, mas a gente precisava de, sabe, uma virada de chave. É uma amiga mesmo, né? Uma parceira que vai te dar a mão, porque a gente a gente sempre fala isso, né? Ser CEO da nossa própria vida, protagonista da nossa história, tem momentos que você se sente um pouco sozinha ali, que você fala, nossa, gente, tá cansado, tá pesado isso daqui. E você ter uma mão ali também, amiga, uma pessoa que você pode chamar de amiga, confiar e tá junto na sua jornada, fica mais leve pra gente, né, Carmen? É aquilo que a gente chama de rede de apoio, né? Que a gente deve ter em todos os momentos da nossa vida. Dentro de casa, com a criação dos filhos, né? A gente deve ter quando a gente sai de casa e passa a buscar um lugar no mercado de trabalho. Aí depois a gente quer mais do que só um lugar no mercado de trabalho, a gente
quer construir algo, criar algo. E aí, quando a gente encontra essa rede de apoio, de palavra e de impulsionamento, eu acho que Fátima tentou tanto me ajudar que quando ela viu que eu não consegui alguém para investir nela, eu serei essa pessoa. Porque ela, antes de qualquer coisa, eu acho que quando a pessoa investe numa ideia, ela não está só investindo nessa ideia, ela está investindo no outro, na outra que ela acredita. Porque ninguém vai botar dinheiro, o seu dinheiro, na mão de alguém que não se acredita. Então, eu acredito muito nisso, que a nossa energia, né, se cruzou, mas que antes de qualquer pessoa ter acreditado em mim, foi Fátima que acreditou e isso é prosperar. Eu acho que a mulher que eu sou hoje, a empresária que eu sou hoje, eu devo muito ao olhar de Fátima. Da história dela comigo. Tem hora que eu digo assim, como que Fátima agiria se ela estivesse no meu lugar? A forma como ela diz não, mas ao mesmo tempo sem dizer, não é pessoal, não leva pra alma, não leva pro coração. E eu aprendi isso. Antigamente era mais sofrido eu falar não, amiga? Dizer que eu não posso, que eu não quero, que eu não tenho. E hoje eu falo com mais leveza, porque eu sei. É tão importante, é libertador, né, É cara? libertador. E a gente tem uma metodologia aqui que, para começar CEO Taon, a gente faz uma pergunta. A pergunta que eu acho que é muito legal e que destrava muitas coisas pra gente conversar é: se você tivesse, pensa em você menina Carmen, sei lá, tá lá com seus 3, 4 anos, e aí a tua mãe tá passeando com você e passa uma vizinha, uma tia e fala: e Carmen, hein? Como que tá a Carmen? E essa menina, me conta dela. O que a sua mãe falaria sobre você? Quem era a Carmen? Menina, criança. Olha, eu com essa idade, mais ou menos, a minha mãe ainda morava na casa que eu nasci, né? Então, eu morava com a minha mãe, algumas tias, 2 tios, eu era a primeira neta, né? E minha avó. Eu com 3, 4 anos, a minha mãe, ela diria assim, ela não falaria Carmen, ela falaria nega, que elas me chamavam de nega. Nega, ela continua fazendo birra, continua sendo teimosa, eu sempre fui muito teimosa, e o melhor de tudo, ela está começando a ser alfabetizada, porque com 4 para 5 anos, eu já sabia ler e escrever. Olha! Então, eu tenho a sorte de ter nascido numa família muito pobre, né? Mas que não tinha brinquedos, não tinha muita coisa, mas tinha uma biblioteca dentro da minha casa. Olha. A minha avó era merendeira de uma escola pública, a minha mãe era professora de alfabetização. Então, nesse tempo, eu tinha minha mãe dentro de casa. A minha avó não tinha se mudado ainda para outra cidade, o que fez com que minha mãe ficasse nessa casa antiga sozinha, por causa do trabalho dela. E minha avó seguiu comigo, porque minha mãe soube me dar num determinado momento para minha avó e dizer assim: cuida dela, depois eu pego ela de volta. É só para garantir que ela vai ter a comida na hora certa, que ela vai estudar. Tudo bem, eu acho que o entendimento, eu nunca fui abandonada por mãe. A minha mãe nunca me deu para minha avó. A minha mãe só deu um tempo. Disse assim, agora eu não posso ter essa responsabilidade, mas vai ter um dia que eu vou pegar ela. Então, 4, 5 anos eu já estava sendo alfabetizada. Com 7 anos eu já lia Machado de Assis. Genial. Com 8 anos eu já ganhei o primeiro concurso de redação dentro da escola de interpretação de texto. Eu já era a primeira da turma. É líder. Eu já era a primeira da turma. Nas horas das festas, eu que bolava a história para os professores, os bolos. Eu já escrevia no quadro para os professores, porque eu era a única que tinha letra bonita, porque eu fazia curso de caligrafia. Se eu faltasse um dia na aula, o professor iria na cozinha perguntar à minha avó por que eu faltei. Então, eu não podia errar, porque se eu errasse, minha avó, no espaço de 30 metros, ela já estava vendo de tudo. O que estava acontecendo. Então, eu sou essa menina. Minha infância foi assim, que não me permitia muita coisa,
né? Mas me permitia sonhar. Então, com 10 anos, eu era já uma menina mais avoada. Então, eu negociava com os meninos e as meninas para escrever para elas cartas de amores. Então, eu tinha um caderno cheio de papel de carta em que eu negociava com elas. Lembra Então, do papel de carta? lembra o papel de carta? Então, eu negociava. Muito. Você me dá uma caneta, um caderno, eu trocava por coisas. Quero um laço na cabeça, alguma coisa. Em troca, eu faço essa carta para você. Em troca, eu empresto esse carta, eu te dou esse papel de carta. Então, a minha vida sempre foi essa troca. Mas eu nunca chorei porque eu não tinha uma roupa no Natal, porque eu não tinha como ir para algum lugar, mas eu sempre ouvi muita música, li muitos livros, passei o meu tempo vivendo, de certa forma, até imaginando aquilo que eu jamais sonhei em ser. Eu queria ser jornalista, eu queria escrever livros. Eu ia falar, porque é uma relação tão bonita desde cedo com as palavras, com o mundo das palavras, né? Com essa alfabetização que veio tão cedo para você. E consumir Machado de Assis, escrever, né? As palavras têm poder, que a gente fala, né? Então, em algum momento, com certeza, isso tá em você, né? Esse poder de comunicação, de se conectar, de colocar no mundo também, né? A tua marca, a tua voz. Como começou a tua também vontade, assim, descoberta com a culinária? Porque hoje você é uma grande chefe, né? Hoje você é um ícone pra gente. E a gente olha, né? Tudo que você faz, toda a criatividade na cozinha, os sabores, não tem quem fala, o amor, não tem quem não fala. Gente, a chefe Carmen é esse amor, é essa abundância, essa prosperidade no sabor, né? Como começou tudo isso? Eu acho que eu nunca falei isso. Eu ainda acho que eu não nasci para ser cozinheira. Eu ainda não sei se quero isso para minha vida. Maravilhosa, né? Porque as pessoas têm tanto medo de, né, de chegar e falar um negócio desse, maravilhosa. Mas eu faço porque eu amo comida. Ai, amiga, eu também. Eu acho que esse é um dos grandes motivos que eu, até o ano passado, eu não queria fazer a bariátrica, mas eu entendi que eu não vou me desapaixonar da comida. A comida sempre vai me encantar, e por isso que hoje eu estou me permitindo fazer os exames, de fazer realmente essa mudança na minha vida. Mas por quê? O que está me motivando hoje? Porque eu quero voltar para a cozinha. Mas eu quero voltar para a cozinha porque eu amo o trabalho? Não. Eu quero voltar para a cozinha porque eu estou sentindo a falta de Carmen na minha comida. Eu estou deixando isso muito na mão de outras pessoas. E eu estou sentindo que por mais que eu seja dona, eu não quero estar só sendo dona. Eu quero também estar em contato, voltar a estar no fogão. É ali que eu sou dona. Sabe? É ali que eu me encontro. Né? É ali a minha história, é ali o meu brilho, é ali onde tudo começou. Aí eu vou dizer para você, ama cozinhar? Não. Eu amo fazer comida pensando em quem vai comer a minha comida. De certa forma, eu nasci para ter restaurante? Não, mas quando a pessoa senta na cadeira e resolve comer a minha comida, eu vou dizer assim, eu quero que essa pessoa se apaixone por mim. Eu quero que essa pessoa, ela entenda a mensagem que eu estou tentando passar para ela. Que eu quero que ela fique bem, eu quero que ela seja feliz. Nossa. Eu quero que ela saia daqui melhor que ficou. Então, eu aprendi, eu acho que eu puxei a minha avó nesse sentido, que quando não se tem dinheiro, quando não se tem o que dar, as suas mãos, a sua mente, né, vai ajudar o outro de alguma forma. Onde é que eu toco as pessoas? Se eu fosse cantora como Aretha Franklin, como Whitney, né, eu chegaria em outras pessoas, como minha sócia Luísa Sonza. Eu chegaria em outras pessoas. Né? Mas eu não tive muita saída. A cozinha me escolheu, a começar pelos orixás, que me escolheu com 7 anos de idade para ser uma cozinheira deles, sem eu nunca ter pisado na cozinha. Como foi isso?
Quando você é História, Iabacé, conta pra gente. quando você é Sim. Iabacé, né, você é a cozinheira dos orixás. Uhum. Há uma figura feminina dentro de cada terreiro que faz as oferendas para os orixás, para essas divindades. Essa figura, geralmente, ela já está na minha idade, para muito mais para lá, né? É Uhum. quase como se fosse um papa daquela religião. Ai, porque Né? a comida, né? A é muito comida, não sagrada. existe candomblé sem comida, sem oferenda. Não existe candomblé sem cozinha. Tudo perpassa na cozinha. Uhum. Então, essa figura tem que ser uma figura muito especial. Uhum. Ela não pode ser qualquer uma pessoa. Não é qualquer uma mão que vai manipular uma comida para um orixá, Uhum. para uma divindade da natureza. Ah, orixá come garfo e faca? Não come, mas ele se alimenta da essência. E a essência é o quê? Vem da onde? Do alimento, através da energia que saiu da terra, por isso que a Uhum. gente devolve à terra tudo que tiramos dela. Então sai aquela energia, né, da comida, mas sai a energia das nossas mãos. Sim. Então, quem faz o bolo para um doce, uma festa, tem uma mão perfeita também. E eu fui escolhida aos 7 anos de idade. Ah, mas eles sabiam que você ia ser cozinheira? Provavelmente. Provavelmente o meu orixá, Xangô, sabia antes de mim que eu ia ser cozinheira. Provavelmente nem minha avó saberia, porque quando eu falei para minha avó que eu fui escolhida, ela disse: E foi um jogo de búzios? não, foi o orixá que veio em terra. Ele um homem, né, uma pessoa, uma figura masculina, incorporou-se com o orixá, e eu estava debaixo de uma mesa. Eu era uma criança muito abiúda. Abiúda é gente que fica olhando tudo que acontece. É como se estivesse Curiosa. olhando pelo buraco Uhum. da chave ali, da fechadura. É Sim. como se fosse um telespectador de um Big Brother, uma coisa assim. Gente que gosta de olhar a vida alheia. Então, eu vivia nesse terreiro, que era vizinho da casa da minha avó, com uma senhora de idade, que era a benzedeira, era a mãe de santo, que ela incorporava, mas nesse dia ela não estava incorporada. E criança não participava dessa oferenda. E eu queria saber o que acontecia, porque as pessoas na rua diziam que eles matavam, diziam isso, aquilo, outro. Eu queria saber realmente se era, porque eu não entendia como Dona Lô, uma figura tão maravilhosa, podia fazer mal para alguém. Eu vou tirar, eu vou tirar. Abiúda, você? Isso, eu vou tirar isso a limpo, porque Dona Lô, ela é maravilhosa comigo, ela me dá até minhas roupas toda colorida, por isso que eu ando colorida. Porque ela, na ausência das roupas da minha avó, ela juntava uns remendos, uns retalhos, amarelo, vermelho, tudo, e fazia as roupas para mim. Os laços sempre na cabeça, muito coloridos. Então, ela era muito, muito maravilhosa comigo. Aí eu fiquei debaixo da mesa, eu quero ver o que está acontecendo. Quero ver. Gente, só tinha comida. Comida e canto e dança e um transe. Gente, é isso aqui, é? Quer fazer mal pros outros? Quer fazer que o diabo tá aqui? Cadê o diabo que eu não vejo nenhum? Entende? Não existe diabo no candomblé. Axé. Não existe. Isso é uma criação. Não, o diabo é uma criação cristã. Não existe diabo em candomblé. Então, quando eu descobri que só tinha comida ali, eu disse, aqui que eu vou ficar. E o cheiro do dendê, e o cheiro das outras comidas, aí o orixá, quando chegou, incorporou, me viu debaixo da mesa, me pegou, eu disse, agora que me lasquei. Quando ele me pegou, agora me lasquei. Quando ele me pegou, ele me botou nos braços. E olha que eu já era uma menina gorda, assim, a 7 anos eu era gordinha. Botou nos braços, saiu correndo no terreiro, nos 4 cantos. E depois pegou o amalá, que é uma comida de Xangô, e me deu um banho de amalá. Então eu levei um banho de quiabo da cabeça aos pés. Eu me lembro que nessa época eu estava eu tenho muita mancha, né, na pele. Porque o mosquito picou, fica mancha. Então, eu me lembro que nessa época eu estava com o corpo cheio de bolinha, de feridinha, de creca mesmo, dessas coisas de menina, de pobre, de bairro, que eu sempre fui uma menina de comunidade. Ele me deu esse banho de amalá. Com 2 dias eu não tinha mais nenhuma ferida no corpo. Não tinha nenhuma ferida no corpo. E foi jogado os búzios, que ele só fez isso comigo porque ele queria que eu fosse a cozinheira dele.
Confesso que eu não me preparei para 7 anos de idade, que eu só me iniciei aos 14 anos. Hoje eu tenho 40 anos, né, de 40, 36 anos de iniciada. Sou filha de Xangô, com Inhansã, porque essa senhora não permitiu que os 2 orixás fossem separados. Porque geralmente a gente só tem um orixá na cabeça, né? Eu tenho 2 orixás. Tanto Inhansã quanto Xangô não quiseram abrir mão de mim. Eles quiseram ficar os 2 juntos. Olha que presente, né? 2 orixás fogo, do elemento fogo, dentro da mesma cabeça. Como é que eu não seria uma pessoa explosiva, falastrona, que tivesse sempre à frente, querendo sempre... Mexendo no fogo, lá fazendo sua comida. Isso. Então, o que acontece é que, quando eu fui escolhida para ser cozinheira, não necessariamente eu deveria de levar isso como profissão. Porque o exemplo da profissão que eu tenho era de uma senhora que saía de casa de 6 horas da manhã e só chegava de 10 horas da noite. E varria 16 salas em 2 turnos e fazia alimento para 800 crianças todos os dias. Nossa. E minha avó só ganhava um salário mínimo de cada escola. Você acha que alguém dá para viver isso? Você imagina uma casa com 14 pessoas sendo sustentada só por esses 2 salários. Eu nunca passei fome, também não vou dizer aqui que passei fome. Eu nunca passei fome. Nunca. Isso eu não vou dizer. Mas aquela coisa de quando chegar no final do mês e vai diminuindo a carne no prato, já passei. A mistura no prato. Então, eu fui uma menina que foi incentivada à criação. Eu via minha avó na cozinha dando os malabarismos dela para ela poder Bota mais água no feijão. organizar tudo e todo mundo comer. Ah. Eu via a forma como ela organizava essas 14 pessoas dentro de uma casa de 2 quartos. Ela era uma grande CEO, né? Oh, com certeza, muito não é? CEO. Porque ela organizava para que nenhum das 14 pessoas ficasse juntas durante todo o dia, porque ia ter briga. E uma coisa que minha avó não permitia era briga dentro de casa. Minha avó tinha pavor de nome feio, de briga dentro de casa. Então, ela botava os netos para fazer alguma atividade. As filhas estavam dentro de casa fazendo, uma estava fazendo curso, a outra estava trabalhando, fazia alguma coisa. Ela não permitia que a mente dessas 14 pessoas ficassem sem fazer nada, porque ela dizia que mente livre esvazia a oficina do diabo. Então, ela queria que cada um fizesse alguma coisa. Tinha que fazer uma atividade. Minha atividade era ficar nesse terreiro, porque o terreiro tem um lugar muito social, né? O terreiro é um lugar que tem cursos, tem tudo. Então, com Dona Lô, eu tive esse entendimento da religião. Com a minha avó, eu tive esse entendimento do que é cozinha. A cozinha nasceu em mim no momento em que eu encontrei da morte de Dona Lô e que eu encontrei o que é hoje o meu marido, mas na época era o meu amigo, o Vevé, né? Eu conheci o Vevé há 30 anos atrás. Olha. Com uma tia minha que tinha me levado. Nega, vamos ali, 17 anos, 18. Vamos ali soltar um pobre de um cego que prenderam ele porque os policiais tentaram invadir o terreiro dele e ele lascou, brigou com os policiais e deu o desacato de autoridade. Cheguei lá na delegacia, tava Vevé nu em folha. Desde que eu conheci o Vevé, a gente nunca mais se separou. E teve um dia que ele se separou, né, do companheiro dele na época. Hoje ele é bissexual, mas na época ele era só gay. Não continuo dizendo que eu não desviei ele do caminho dele. Só botei um B no vez do G. Então, na época ele foi abandonado pelo companheiro dele. E aí ele tinha uma festa, tipo, na quarta-feira o companheiro dele foi embora. A festa do terreiro era no sábado. Na sexta-feira, eu vi ele muito triste, porque ele não sabia o que fazer na obrigação. Eu disse, eu vou assumir a cozinha. E foi o dia mais importante da minha vida. Foi tua estreia na cozinha do Candomblé? Olha que forte isso. Eu tinha aprendido tudo, eu sabia de tudo, e não sabia como eu sabia. Não sei.
Não, em nenhum momento alguém parou para me ensinar, entendeu? Mas eu descobri que eu vivi tanto tempo no terreiro, eu descobri que eu vi tanta gente dentro do terreiro fazendo as coisas, que eu aprendi com eles só no olhar. Abiudando. Abiudando. Será que existe essa palavra abiudando? Abiuda. Abiuda. E eu fiz a comida dos orixás, de Exu ao Oxalá. Eu tirei todos os axés, eu tratei todas as galinhas, os bodes, o carneiro. Separei cada orixá pelo seu prato. Eu fiz o arroz de Oxalá, eu fiz o amalá de Xangô, eu fiz o acarajé de Inhansã. E ali já estava sendo escrita a tua história também, né? Esse chamado, Sim. né, para a cozinha, para servir os orixás e também para servir as pessoas, porque isso que você falou acontece muito, é o que a gente ouve, que a sua comida, ela traz essa restauração. A pessoa quer ir lá para se restaurar, para sentir essa vibração, essa energia boa, esse sabor que é para além do sabor, né? E que é um chamado. A Fátima fala isso, que eu também acredito muito. Eu achei super especial ela falar que quem cozinha tem um brilho diferente, né? Amiga, tem uma espiritualidade, uma evolução diferente. Tudo que você tá contando, a gente sempre fala dessa linha do tempo das histórias, né? De quem passa por aqui, dessas mulheres incríveis que passam por aqui. E olha como vai se conectando, né, amiga? O dom vai te buscando, né? Ele vai te... E como foi depois pra você chegar a se tornar uma grande chefe? O que aconteceu foi isso. Dentro do terreiro, nas festas, né? Fora dos rituais, as pessoas passaram a ir por causa da comida. Abarás. Isso, as pessoas passaram... Porque a cozinha lá do meu terreiro antes de entrar no terreiro, você tem que passar pela cozinha. Então, quando as pessoas entravam no terreiro para os rituais, ele passava pela cozinha e já sentia o cheiro, já vinha acompanhando. Aí as pessoas... Parava lá na porta. Aí as pessoas, elas iam ficando até o final. E cada vez mais vinha gente, e começou a ficar famosa a comida da casa de Everaldo, assim. Olha. E aí as pessoas diziam, a senhora tinha que abrir um negócio, E aí foi quando eu me separei. Então eu comecei a colocar acarajé na porta de casa, caranguejo de porta em porta. Então eu criei uma história, sim, eu aprendi a fazer uma caranguejada Guiné-Bissau. Agora eu vou falar, que lá em Recife eu vou ter que desconstruir, vou dizer para Recife que muita gente imaginou que eu tinha ido para Guiné-Bissau para aprender a receita de caranguejo. Eu não aprendi a receita em Guiné-Bissau, foi com uma pessoa que nasceu em Guiné-Bissau e ele me passou a receita. Eu nunca estive em Guiné-Bissau, eu estive no Senegal, mas no Guiné eu não estive. Então, por muito tempo, essa história perpetuou-se comigo, de eu alimentar os caranguejos. Eu alimentava, se a gente, tudo que a gente come, então eu comecei a alimentar o caranguejo de coco, dendê, verdura, fubá. Saía alimentando os caranguejos. No 7º dia, eu dava cerveja aos caranguejos. Matava o caranguejo, limpava, fazia a caranguejada com leite de coco, pimenta e colocava lá na internet. Na época não era Instagram, era só Facebook. E vendia pelo Facebook. E aí, tipo, eu comecei isso com 40 caranguejos. E depois foram 100, 200, 300. Tinha final de semana que eu vendia 1000 caranguejos. Caramba, foi assim que eu conheci toda a classe política de Pernambuco, porque eu ia para casa deles e entrava pela cozinha. Nunca foi desonra para mim entrar pela porta da cozinha de ninguém, porque eu acho que tudo que a gente faz com seu dom, com sua vontade, com garra, e a gente deve saber o lugar da gente. Se o meu lugar é de servir, naquele momento eu estava ali para servir o melhor. Então eu iria direto pro fogão, fazia o pirãozinho bem ralinho, deixava prontinho para eles. No dia que eu conheci a família Campos, por exemplo, de João Campos, que hoje é o prefeito, foi justamente Dona Renata e que me contratou para fazer uma galinhada, porque ela não queria caranguejo, porque doutor Eduardo não comia nada que viesse do mar, porque ele tinha problemas com alergia. Então, ninguém da família Campos come caranguejo, nada disso. Então,
eu conheci eles dessa forma. A mesma forma do Dr. Geraldinho foi o meu primeiro cliente de caranguejo, de acarajé. E daí, quando eu criei o altar, já na minha cabeça, eles foram com mesa, um me deu a freezer, outro me deu lá de Recife. Olha, Um me deu a freezer, outro me deu a mesa, outro me deu... E saíram me dando as coisas assim. Então, o altar de Recife que eu criei com 15 mil reais, tem muita mão, muito dado, muito carinho. todo mundo juntando Dessas sua pessoas, comunidade, desses né? meus clientes, que enxergaram antes de mim o dom que eu tinha. Porque eu só vendia caranguejo e acarajé. E desse caranguejo e acarajé começou as muquecas, começou as outras comidas, porque eles diziam, a senhora sabe fazer isso? Aí eu dizia, sei. Mas eu pesquisava. Vai falar não, por um Quer ver, eu acaso? ia Manda atrás, aqui que a né? gente resolve, Eu ia ó. atrás, A CEO tá E on. atrás. não adianta você... tem gente que faz sucesso com um prato só. O altar poderia simplesmente só vender acarajé. Só acarajé e punhetinha, porque eu acho até que a gente teria mais lucro, porque ia ser um negócio que não teria prejuízo nenhum, não é? Que a gente faz bem, o melhor prato. E esse é o prato mais barato e o que mais dá lucro. E essa punhetinha aí, eu não conheço. É um bolinho frito de tapioca que a gente passa. É? No, faz o no quê? doce de leite. no arroz, Oh, meu no Deus. açúcar, né? Isso. Oh, Então, coisa é uma boa, coisa gente. incrível. Então, é de você também enxergar que existe pessoas que têm gosto diferente. A minha cozinha, não posso dizer que é baiana, também não posso dizer que é afro-brasileira. A minha cozinha, ela é uma cozinha que é muito minha, porque eu criei a minha identidade através dessa comida. O que é o que eu fiz para conseguir ter tudo isso que eu tenho? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de credibilidade, que é Muita. que credibilidade faz com que a gente E ganhe dinheiro, conhecimento, né? Também. Quando a Fátima me conheceu, eu estava num momento muito ruim, muito Que ano difícil. que foi, Foi na hein? Porque pandemia. a gente tá falando Pandemia. do Altar Recife. Que Sim. ano que foi o Altar Recife? 2014. 2014. Mas aí Chegou... veio pandemia. Aí veio a pandemia, todo mundo se lascou, Sim. né? A gente tá falando aqui com várias CEOs aqui, como a gente Eu precisa ia se falar reinventar, Todo né? mundo na Todo pandemia. mundo se É. lascou. Então, quando aí a Thaís Araújo, que me conhecia através das redes sociais, pelos meus textos, pediu pra Fátima me Olha as ajudar, palavras aí. né? Me ligou. Me ligou pra Fátima. Fátima, ajuda uma amiga minha, ela tá com muito problema, tá acontecendo isso. Aí Fátima, eu vou ajudar ela. Aí olhou a minha rede social, só via texto. Não tinha foto, Não tinha foto nenhuma minha, porque eu tenho uma... Eu falei isso hoje, que eu tive uma reunião com o meu time da Mind, de falar que eu ainda tenho muita dificuldade de me mostrar mesmo. Eu, apesar de quando pegar um microfone, eu sei o que fazer... Fala muito, habla mas demais. eu tenho ainda uma dificuldade imensa de ter um texto sozinha. Então, quando eu e a câmera sozinha, eu tenho dificuldade, eu fico tímida. É como se não tivesse ninguém lá me vendo e eu não sei fingir que eu tô conversando com alguém. Então, não tinha nada meu, só texto. Aí Fátima pega, como é que eu vou ajudar essa menina? Desse jeito Não dela, mostra nem a Ariana, cara, né? Que não mostra nem a cara. Eu preciso que ela mostre. Mandou uma menina lá da Mind. Olhe, eu vou lhe dar 2 meses pra você postar só coisa sua e depois a gente conversa. Aí eu comecei a postar no rosto, né? As coisas beleza, as coisas que vem aí. Depois Fátima mandou abrir um grupo. Eu me lembro como se fosse hoje. Um grupo com o nome Carmen Virginia Maide. E ter um e-mail com o meu nome, Maide. Para mim foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Eu não me lembro de outro momento de felicidade. Eu não estou falando da felicidade do conquistar. Eu estou falando na felicidade de ter esperança. É diferente. Uhum. Quando alguém dá esperança pra gente, é diferente da felicidade da conquista. Uhum. A esperança, quando você não tem nada, tem um sabor diferente. É muito diferente. Não é? Você puxa numa mão, né? Isso. Então, aquele dia que eles criaram o e-mail para mim e me colocaram num grupo, acho com 4 a 5 pessoas, e que estavam ali dispostos a me dar um sentido para me vender como produto, eu acho que foi a coisa mais importante que Fátima fez. Por isso que eu me esforço tanto
Eu luto tanto para manter o altar de pé, mesmo com tantas dificuldades. Entendeu? Porque as dificuldades que eu tô passando, São Paulo inteira, o Brasil inteiro está passando. Então, não é um problema meu, é um problema geral. Então, mas o que é melhor ter Fátima? É porque ela é uma mulher que tem ideias o tempo todo. E não deixa a peteca cair. Tá sempre dizendo, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? A semana passada mesmo ela me falou, olha, eu acho que isso aqui é um bom caminho para você. Não tá acontecendo isso, mas isso aqui é um bom caminho. Então, é aquela que não desiste da gente. E que não deixa de conversar com a gente se a gente não tá dando lucro. Que tem pessoas que fogem de você quando vê que já tirou tudo, já recebeu tudo, e quando sente que de você não vem mais nada. Então, eu acho que esse programa aqui, gente, não é para levantar a bola de Fátima, não. Mas é que eu não. Eu estaria. Ficar aqui babando Eu ovo de Fátima Pissarra. estaria em outro lugar e falaria o que eu estou falando agora. Não, eu também acho que é importante da gente prestar atenção aí, quem está assistindo também, quem são essas pessoas que a gente aproxima para a nossa vida, né? De tipo assim, essa pessoa tá te incentivando, tá te ajudando. Eu sou muito assim. E tenho exemplo com o Vivi e com você. De estar sempre falando. Então, é importante isso. Você ter pessoas, buscar pessoas que te conectam emocionalmente. Eu busco isso. Acreditam, têm o mesmo propósito que eu. E para as pessoas olharem, tipo, você tem que admirar muito essa pessoa também que você se aproxima. Quando a Thaís me mandou, eu já me apaixonei pelo conteúdo. E eu sabia que precisava falar para ela, você tem que aparecer. Como assim? Você, tipo, faz tudo isso e não aparece. Imagina, mas isso e aquilo. Não tem isso e aquilo. Você tem que aparecer. Então, já me conectei com ela, a gente já ficou sabendo que fazia aniversário no mesmo dia. Eu acho que é muito importante na nossa carreira essa percepção de quem a gente se conecta, que não é só dar, é dar e receber. É você se sentir tranquila em falar, quando eu tô com algum problema, eu falo com ela. Ela me ajudou já em zilhões de problemas que eu tive. É isso. Zilhões de problemas profundos. Foi ela que ficou do meu lado e nunca me deixou um segundo. Então, os encontros, eles são pra isso. De você saber que eu tô te ajudando, amiga. E a hora que eu te pedir ajuda, você fala, vamos, tamo juntas de verdade, né? Minha cabeça tá pipocando aqui, gente, porque, olha, você atraiu também, né, os olhos no momento de crise, de caos, pandemia, com as suas palavras, né, o seu poder de se comunicar. Você chamou a atenção também de uma pessoa que foi lá olhar tua rede social, então você usou tudo aquilo que a menina Carmen também teve acesso, a biblioteca da tua avó, lá naquela estante, né? Machado de Assis, as redações que você ganhou quando era pequena, tudo aquilo foi utilizado, né? Mesmo que você não mostrava a cara, a Fátima falou aqui, eu fui atraída pelo conteúdo, né? O quanto que o poder das palavras também, você se expressar, saber se expressar, olhar, né? Uma possibilidade de algum lugar eu tenho que estar e me mostrar de alguma forma, né? E quanto que as palavras também te puxaram para essa conexão. E o quanto que a gente também é resiliente para ser CEO da nossa vida, né? Carmen está falando aqui, eu também tá passando mil coisas na minha cabeça, porque até a gente não fala, o feed não mostra, né? Tudo que a gente vive, né? O feed não consegue mostrar, um feed do Instagram, gente, então nunca se compara, gente, porque o feed do Instagram, ele tem só as coisas que a gente edita para mostrar da nossa vida, porque é tanta coisa, né? Pensando num rolo de câmera. E para ser CEO da nossa vida, a gente tem que estar muito on mesmo, né? A gente tem que pegar todo o nosso suporte emocional, físico, intelectual, a nossa energia boa, nosso axé, né? E a atenção, né? Porque eu acho que você também prestou muita atenção nesse seu dom, né? Você poderia ter desperdiçado esse dom, ou não é pra mim, mas você também prestou muita atenção nas suas habilidades fortes, né? Eu entendi as mensagens, sabe? Eu acho que isso, você entendeu as mensagens. Muitas pessoas, elas deixam passar oportunidades na vida delas, porque elas encasquetam na cabeça delas que elas têm que ser aquilo que outras pessoas dizem para ela, ou que ela, em algum determinado momento, acreditou.
e deixa passar outras oportunidades. Imagine se eu fosse me apegar na minha fala bonita, na minha escrita bonita, e dissesse, não, eu tenho que ser jornalista. Eu não vou aceitar nada que não seja o jornalismo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver a minha vida como se fosse um roteiro mesmo. O que é que veio para mim nesse momento? O que é que eu vou fazer com esse limão nesse momento? Eu vou fazer desse limão uma limonada. Mas vai ser uma limonada como qualquer uma limonada que pode tomar em qualquer lugar? Não, eu vou fazer a minha melhor limonada. A suíça, aquela bem gostosa, pastosa. Vou botar um pouco de gelo. Vou pingar um pouco de leite para ver se dá uma espumada, uma coisa boa. Então é isso. O problema de muitas pessoas é que elas não aceitam as mensagens do divino. Uhum. Entende? Vai-se, Fátima se apega a ela ser sempre uma pessoa de empresa, né? Uma executiva de alguma empresa, se ela não atina em criar margem. Vamos falar, né? O que seria dos ex-BBBs? O que seria dessa nova leva, né? Dos maiores influencers do Brasil? O que seria? Ela não teria nem o que escrever no livro dela. Existe hoje um mercado no Brasil, antes e depois de Fátima Bissarra, nas redes sociais. A verdade é essa. A verdade é que ela é alguém que as pessoas querem alcançar. Eu já vi pessoas não acreditar em mim quando eu digo que eu sou sócia dela. As pessoas dizem, não, é mentira, tem certeza. Aí eu tenho que mostrar as nossas conversas. Tá vendo que ela fala comigo? Não é só o dinheiro, meu amor, a gente é amigo, aqui, ó. Entende? Então, é de uma coisa tão inatingível para algumas pessoas e, na verdade, só é ter talento e chegar. Eu acho que é você entender as mensagens do mundo, mas não se agarrar somente a essas mensagens do mundo. É fazer com que essas mensagens do mundo cheguem em você e você se prepare para isso passar das mensagens. Eu me preparei. Ao ver que eu tinha já o dom da minha avó, a história dos orixás, a minha capacidade de dar a volta por cima, eu disse, eu vou criar um roteiro, uma historinha, e vou criar o meu roteiro de vida, o que é ser Iabacé. Então, se você for ver postagem em matérias minhas de 15 anos atrás, logo quando eu surgi, né, profissionalmente, vai falar da história de Carmen Virgínia com os orixás. E vai contar o que exatamente eu estou falando para vocês. E isso é como se fosse uma historinha que pode ser contada em filme. E as pessoas ficam assim, a cada vez mais querendo ser alimentadas. Então, eu soube alimentar o público. Dizer, hoje, Carmen vem agora com isso. Depois do altar, Carmen está criando isso. Depois, ela foi 6 meses melhor, Frutos do Mar, da revista Veja. Depois, veio o altar como patrimônio cultural e gastronômico de Recife. Veio Luísa e Fátima. Como é que foi esse encontro? Como é que é improvável? E esse encontro improvável. De onde você se conhece? E aí, a gente conta uma nova história, cria um novo roteiro, um novo chamariz para as pessoas nunca te tirarem de um lugar. Tá sempre on, né? É isso aí. Você tá sempre on, Carmen Virgínia. É fazendo assim. Você é tipo fazendo a não história que perde a mensagem. Não deixar com que te apaguem. Fátima Isso tem uma história poderoso. dessa. Ela diz isso pra mim. Não deixa que nem te apague. Por que isso vai deixar? É poderoso. Eu tô Não tem muito jeito. feliz aqui ouvindo tudo isso, né? Quero te agradecer demais, que a gente podia ficar. Vixe, a gente Maria, sempre eu falei fala, né? demais, acabou, foi. Não, a gente podia ficar aqui, ó. Todas as Passa mulheres, não é, muito amiga, que a rápido, a gente gente traz. sofre. A gente fica, gente, que programa é esse? Vamos ficar o dia inteiro aqui e coloca já umas bebidas e vamos trazer já uns comida abará. acarajé. Não é, acarajé. essa Amiga, mas eu quero te dizer que Melhor comida do é mundo. tão emocionante te ouvir, te ver brilhar, se reinventar a cada jornada. Não é historinha, não. É uma baita de uma história. É um longa-metragem, sabe? Que merece um Oscar, que merece todos os aplausos, celebrações, porque você é uma mulher forte, incrível.
incrível, vencedora, que se conecta e que faz tantas outras pessoas felizes por meio do seu dom. Então, a CEO tá on, Carmen tá on, e ela tá atenta, ninguém vai apagar Atenta aos sinais. nada. Gente, atenta aos sinais, ela é dona da narrativa dela, fica esperando que logo venha aí. Gente, olha isso, tá vendo? Vem aí o tempo inteiro, a CEO tá on é isso, né? É isso. Não tem esse negócio de, construir minha narrativa, consegui um negocinho aqui, tô parada. Não, eu tô o tempo inteiro olhando as oportunidades e atenta aos sinais. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tô muito feliz, amiga. Foi um presente. Foi sempre. Você trazer essa sua sócia maravilhosa. Obrigada, meu Agora amor. estamos conectadas. Conectadas. E a CEO tá on e tá como? Roteando. Roteando. A gente se vê na próxima. Até mais. Obrigada.